que é o joio contado na história? Jesus diz assim: o joio são os filhos do maligno. O maligno é quem? Satanás. Satanás tem filhos? Tem. Jesus certa vez diz assim: vocês são filhos do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Então vocês vivem na mentira, vocês são filhos do diabo. Então quem são os filhos do maligno? As pessoas que não vivem a palavra. O joio representa uma classe que é fruto do erro, de princípios falsos. São pessoas que não acreditam na Bíblia, mas acreditam em falsos princípios, falsas doutrinas. Acreditam em outras coisas, menos nas verdades da palavra de Deus. Então eu tenho que cuidar para não ser joio. Eu tenho que crer na verdade. Os meus princípios devem ser verdadeiros. Bom, eu vou me adiantar que tem muita coisa. O inimigo ficou claro para você então, né? Se os joios são os filhos do inimigo, o inimigo quem é? É o diabo que semeou o joio. Mas se o campo é a terra e também a igreja, então aonde que o diabo introduziu os seus filhos? Na igreja. Aonde está o joio? Na igreja. Então nós vamos conviver até que Jesus volte, trigo e joio dentro da igreja. Então se você por acaso ouvir por aí alguém dizer assim: eu nunca mais piso nessa igreja, porque lá o irmão tal faz isso e a irmã tal faz aquilo. Você tem que aprender com a parábola, que não tem como escapar disso. Eu nunca mais vou nessa igreja, porque essa igreja tem muita gente que é fofoqueira. Mas Jesus disse que o joio estaria na igreja. Então se você chegar numa igreja onde não tiver nenhum joio, Jesus contou mentira. Não existe isso. Eu vou procurar uma igreja onde ela está cheia de santo. Vai morrer procurando. Toda igreja está cheia de trigo e cheia de joio. Eles vão conviver até a ceifa. Então o inimigo é o diabo que pega os seus filhos e coloca dentro da igreja. E eles vão estar juntos até quando? Jesus falou até a ceifa. O que é a ceifa? Mateus 13:39. É a consumação do século. O que quer dizer consumação do século? É uma expressão que Jesus usa para a volta dele. Quando ele voltar, haverá consumação de todos os tempos. É o maior evento da história. É o evento que vai dar fim ao pecado. Ele chama isso de consumação dos séculos. E quem são os ceifeiros? Quem são os ceifeiros que vão sair para colher a boa semente? Jesus disse: os ceifeiros são os anjos. Os anjos serão ceifeiros. Por que eles serão ceifeiros? Porque quando Cristo voltar, todos os anjos virão com ele. E qual será a missão especial dos anjos? Cristo ensinou. E ele disse que ele vai enviar os anjos aos 4 cantos da terra para reunirem os seus escolhidos. Escolhidos que foram separados pela morte, pela distância. Escolhidos que foram separados, agora os anjos vão reuni-los. E eles em família serão levados para o encontro do Senhor nos ares. Isso quer dizer que a ceifa, a colheita, é a volta de Jesus. Abra sua Bíblia em Apocalipse, aí eu não podia deixar de dar esse texto para você, lá no capítulo 14 de Apocalipse. Eu gosto demais desse texto. Apocalipse capítulo 14, dê uma olhadinha comigo agora no versículo 14. Apocalipse 14, 14. Aí diz o quê? Na sua Bíblia, na minha diz assim: a ceifa. E assim diz: olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão o quê? Uma foice afiada. Verso 15.
Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois é hora de ceifar, visto que a seara da terra já o quê? Amadureceu. Quem é esse sentado na nuvem que tem uma foice na mão? É Cristo. E ele está vindo com os anjos. Para quê? Para ceifar. E o que é a ceifa? É a separação do trigo e do joio. Jesus, quando contou essa história, essa parábola, ele tinha na mente uma outra cena. Sabe